Por décadas, o rio Tietê foi considerado clinicamente morto, um esgoto a céu aberto cortando São Paulo. Agora, uma mega operação sem precedentes está revertendo esse quadro. E o que os cientistas estão encontrando nas águas está chocando o mundo inteiro. O rio Tietê nasce na Serra do Mar, percorre mais de 1.000 quilômetros pelo interior de São Paulo e deveria ser um dos maiores símbolos de vida do estado. Durante décadas, porém, ele se tornou exatamente o oposto. Um canal de esgoto com cheiro insuportável, água negra e praticamente zero de oxigênio dissolvido. Estudos realizados ao longo dos anos 2000 identificaram trechos com menos de 0,1 miligrama de oxigênio por litro. O mínimo para qualquer forma de vida aquática superior é de 4 miligramas. O rio estava, na prática, morto. Para entender a dimensão do problema, é preciso olhar para os números com atenção. Em 2022, a mancha de poluição crítica do Tietê, o trecho onde o rio não sustenta a vida, ainda alcançava 171 quilômetros de extensão. Isso é maior do que a distância entre São Paulo e Campinas. Nesse trecho, aproximadamente 22 mil toneladas de lixo por ano eram lançadas diretamente nas águas. A bacia hidrográfica do Alto Tietê recebe esgoto de cerca de 22 milhões de pessoas, a maior concentração urbana da América do Sul. A história da tentativa de salvar o Tietê começa de forma inesperada. Em 1992, uma campanha popular liderada por músicos e artistas brasileiros coletou mais de 1.200.000 assinaturas, pedindo ação do governo do estado de São Paulo. Era o maior movimento ambientalista urbano da história do Brasil até aquele momento. O governo cedeu à pressão e lançou o Programa de Despoluição do Rio Tietê, financiado em grande parte pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com aportes que somaram ao longo dos anos mais de 3 bilhões e meio de dólares. Apesar do investimento histórico, as primeiras 3 fases do programa avançaram em ritmo frustrante. Entre 1992 e 2018, foram construídas novas estações de tratamento de esgoto, ampliadas redes coletoras e interceptores ao longo do rio. A cobertura de esgoto tratado na bacia passou de aproximadamente 30% para 67%. Parecia progresso, mas a mancha de poluição crítica continuava enorme. O motivo? Os interceptores capturavam o esgoto nas margens, mas dezenas de afluentes menores ainda despejavam diretamente no Tietê sem qualquer tratamento. Em 2019, o governo do estado de São Paulo lançou a 4ª fase do programa, e essa seria diferente de tudo que veio antes. O escopo foi completamente redesenhado. Em vez de focar apenas no Tietê principal, a nova estratégia atacou sistematicamente todos os grandes afluentes: o Tamanduateí, o Pinheiros, o Cabuçu, o Baquirivuguaçu, entre outros. A lógica era cirúrgica. Você não cura o oceano sem cuidar dos rios. E você não cura o Tietê sem cuidar de quem alimenta o Tietê. Foram mapeados mais de 240 pontos críticos de lançamento de esgoto bruto nos afluentes da Grande São Paulo. A mega operação que o mundo está assistindo agora envolve uma escala de obras que poucos brasileiros conhecem em detalhe. Estão sendo construídas ou ampliadas 42 estações de tratamento de esgoto apenas nessa 4ª fase. A rede de interceptores, tubulações gigantes que captam o esgoto antes que ele chegue ao rio, está sendo expandida em mais de 250 quilômetros de extensão. Para colocar em perspectiva, essa extensão equivale à distância entre São Paulo e Sorocaba, toda em tubos enterrados sob uma das regiões mais densamente urbanizadas do planeta. Mas o que diferencia essa fase de tudo que veio antes não é só o tamanho, é a tecnologia. Pela primeira vez em escala massiva, São Paulo está usando métodos de perfuração horizontal direcional, o chamado HDD,
para instalar tubulações sem abrir valas em áreas urbanizadas densas. Isso significa instalar interceptores sob rios, avenidas movimentadas e até sob linhas de metrô sem interromper o trânsito ou demolir construções. As máquinas de perfuração usadas chegam a pesar 300 toneladas e conseguem perfurar até 4 quilômetros em linha reta sob o solo urbano. Outro diferencial da mega operação é o sistema de monitoramento em tempo real, instalado ao longo de todo o Tietê e seus principais afluentes. São mais de 120 estações automatizadas, que medem continuamente oxigênio dissolvido, turbidez, pH, coliformes fecais e dezenas de outros parâmetros. Os dados são transmitidos por satélite para um centro de controle em São Paulo, onde equipes de técnicos monitoram o rio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aliás, se você está achando esse nível de detalhe incrível, tanto quanto eu, deixa o like aqui, se inscreve no canal e para quem quer apoiar de verdade esse tipo de conteúdo, clica agora em Seja Membro. Por um valor simbólico, você ajuda a manter esse trabalho no ar. Continuando, esse sistema foi reconhecido pela ONU em 2023 como modelo de gestão ambiental urbana. O sistema de monitoramento revelou algo que os engenheiros não esperavam. O maior inimigo da recuperação do Tietê não eram as grandes indústrias, mas sim as ligações clandestinas de esgoto doméstico em bairros de classe média. Cerca de 43% da carga poluidora que entrava no Tietê vinha de residências ligadas incorretamente, onde o cano de esgoto foi conectado, por erro ou por clandestinidade, direto na rede de águas pluviais, que despeja nos rios sem tratamento nenhum. Essa descoberta mudou completamente a estratégia de campo da operação. Com essa descoberta, foi criado o Programa de Fiscalização de Ligações Irregulares de Esgoto, que mobilizou mais de 2.000 fiscais, percorrendo bairro por bairro de toda a Grande São Paulo. Nos primeiros 2 anos de operação, foram identificadas e corrigidas mais de 340 mil ligações clandestinas. Para cada residência corrigida, estima-se que deixam de chegar ao rio, em média, 400 litros de esgoto bruto por dia. A matemática é impressionante. Corrigindo 340 mil ligações, a operação retirou aproximadamente 136 milhões de litros de esgoto bruto que iam diariamente para os rios. Além das ligações domésticas, a mega operação criou um sistema de interceptação de lixo flutuante em escala jamais vista no Brasil. Foram instaladas 28 ecoboias ao longo do Tietê e de seus principais afluentes, estruturas flutuantes, com barreiras subaquáticas que capturam o lixo sólido antes que ele se espalhe. Cada ecoboia tem capacidade de reter até 60 toneladas de lixo por mês. Em paralelo, uma frota de 13 embarcações especializadas opera diariamente para coletar o material retido. Desde o início da operação, já foram retiradas mais de 380 mil toneladas de resíduos sólidos do sistema. A mega operação também trouxe uma abordagem inovadora para o Rio Pinheiros, o principal afluente do Tietê dentro da cidade de São Paulo. Em 2020, foi realizada uma operação de revitalização de fundo de rio usando técnicas de nanobioremediação, a injeção de bactérias especializadas e nanopartículas de oxigênio diretamente no sedimento do leito do rio. Essa tecnologia, desenvolvida em parceria com universidades brasileiras e institutos japoneses, acelera a decomposição da matéria orgânica acumulada no fundo. O processo levou o oxigênio dissolvido do Pinheiros de praticamente zero para mais de 4 miligramas por litro em apenas 18 meses. Os resultados da nanobioremediação no Pinheiros chamaram atenção internacional. Uma equipe da Universidade de Tóquio visitou São Paulo em 2022 para estudar o método. Pesquisadores do MIT, nos Estados Unidos, publicaram um artigo citando o caso brasileiro como referência global em recuperação de rios urbanos profundamente degradados.
O que tornou o caso único foi a velocidade. Recuperações similares em rios europeus levaram entre 8 e 15 anos. O Pinheiros conseguiu dar um salto comparável em menos de 2 anos, e isso está no centro do choque que o mundo está sentindo ao olhar para São Paulo. Mas voltemos ao Tietê principal, o coração da mega operação. Os dados mais recentes divulgados pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, mostram que a mancha de poluição crítica caiu de 171 quilômetros em 2022 para 93 quilômetros em 2024, uma redução de 45% em apenas 2 anos. Para quem acompanha esse rio há décadas, esse número parece impossível. Ambientalistas que lutaram pela causa desde os anos 90 dizem que nunca esperaram ver essa queda tão rápida em vida. A vida está voltando para o rio. Esse é o sinal mais emocionante de tudo. Em trechos onde não havia nenhum ser vivo há 5 anos, pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, estão registrando o retorno de peixes. Em 2023, foram catalogadas 23 espécies diferentes de peixes em trechos do Tietê dentro da região metropolitana de São Paulo. Um fenômeno que os biólogos classificaram como extraordinário. Entre as espécies encontradas estão o lambari, o bagre, o traíra e, surpreendentemente, o curimbatá, uma espécie migratória que não era vista nesse trecho há mais de 40 anos. O retorno da fauna aquática tem um efeito cascata impressionante. Com os peixes voltando, aves que dependem deles para se alimentar também estão reaparecendo. Garças, martins pescadores e biguás foram registrados em pontos do Tietê dentro da própria cidade de São Paulo, onde nunca tinham sido vistos por gerações de paulistanos. Em 2024, observadores de aves catalogaram mais de 98 espécies de aves ao longo do corredor do Tietê urbano. O rio, que era um corredor de esgoto, está se tornando um corredor ecológico no coração da maior metrópole da América do Sul. O impacto social da mega operação vai além do meio ambiente. Nas margens do Tietê, comunidades ribeirinhas que viviam em condições insalubres estão sendo relocadas e a orla está sendo transformada. O projeto de parques lineares às margens do rio prevê a criação de mais de 140 quilômetros de áreas verdes urbanas ao longo do Tietê e seus afluentes principais. Já foram entregues 62 quilômetros de parques lineares desde 2019, com ciclovias, áreas de lazer, espaços de pesca e mirantes de observação de aves. O valor do imóvel no entorno chegou a valorizar em média 32% nas áreas diretamente beneficiadas. Um dado que choca qualquer economista. O custo de saúde pública associado ao Tietê poluído foi estimado em 2 bilhões de reais por ano, entre internações por leptospirose, doenças de veiculação hídrica e problemas respiratórios causados pelos gases liberados pelo esgoto. Com a recuperação em andamento, os hospitais da região metropolitana já registram queda de 18% nas internações por doenças hídricas nos últimos 3 anos. Cada real investido na despoluição, portanto, está gerando retorno direto em saúde pública. E você, que acha mais impactante? O retorno da vida aquática ou essa economia em saúde pública? Comenta aqui embaixo. Adoramos ler as opiniões de vocês. E se você quer apoiar esse tipo de conteúdo de qualidade, clica agora em Seja Membro. Por um valor simbólico, você nos ajuda a continuar trazendo investigações como essa. A mega operação também está mudando a relação dos paulistanos com o rio. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em 2024, revelou que 68% dos moradores da Grande São Paulo já notaram alguma melhora visível no Tietê ou em algum afluente próximo à sua casa. Em 2015, esse número era de apenas 9%. O nível de confiança da população na possibilidade de ter um rio saudável em São Paulo
saltou de 12% para 53% no mesmo período. É uma virada cultural tão significativa quanto a virada ambiental. O mundo está olhando para São Paulo porque o caso do Tietê é considerado o teste definitivo de uma tese que muitos duvidavam. É possível recuperar um rio urbano altamente degradado em uma megacidade de país em desenvolvimento? Até pouco tempo atrás, a resposta convencional da literatura científica era: só se você tiver décadas e recursos ilimitados. O que está acontecendo no Tietê está desafiando esse consenso. Em 2023, a Organização das Nações Unidas incluiu a Mega Operação de São Paulo como estudo de caso prioritário no seu programa Mundo para a Água, ao lado de experiências do rio Tamisa, em Londres, e do rio Han, em Seul. A comparação com o rio Tamisa é particularmente reveladora. A recuperação do Tamisa, considerada uma das maiores histórias de sucesso ambiental do século XX, levou mais de 30 anos e custou o equivalente a mais de 15 bilhões de dólares em valores atuais. O programa do Tietê, que cobre uma bacia muito mais populosa e degradada, está operando com um orçamento total acumulado de aproximadamente 4 bilhões e 800 milhões de dólares ao longo de 3 décadas. A eficiência de custo está chamando a atenção de gestores públicos de todo o mundo, especialmente da Índia e da China, que enfrentam crises de rios urbanos igualmente graves. Um dos aspectos mais inovadores e menos comentados da mega operação é o financiamento por resultado, um modelo inédito na gestão pública de saneamento no Brasil. Parte dos contratos com as empresas executoras prevê pagamento variável atrelado às metas ambientais efetivamente alcançadas, redução da mancha de poluição, aumento do oxigênio dissolvido, queda na carga de coliformes. Se a empresa entrega o resultado medido pelo sistema de monitoramento independente, recebe o bônus. Se não entrega, paga multa. Em 2023, esse modelo foi replicado em contratos de saneamento de 3 outros estados brasileiros. A mega operação também está transformando a agenda política do saneamento no Brasil. O Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020, estabeleceu que 100% dos brasileiros devem ter acesso a esgoto tratado até 2033. Um prazo que parecia utópico quando foi estabelecido. Hoje, com a experiência acumulada no Tietê, demonstrando que é possível avançar em ritmo acelerado, o debate mudou de tom. O que antes era visto como um objetivo impossível passou a ser tratado como um desafio executável, desde que o modelo correto de gestão, tecnologia e financiamento seja aplicado. Mas nem tudo são boas notícias. Especialistas alertam que a mega operação ainda está incompleta, e os desafios que restam são os mais difíceis. A meta oficial é reduzir a mancha de poluição crítica para 0 quilômetros até 2025. Com 93 quilômetros ainda de trecho crítico e menos de um ano pela frente, essa meta parece cada vez mais improvável. O diretor técnico do programa admitiu em audiência pública que o prazo original precisará de revisão. Os trechos que restam são exatamente os mais complexos. Áreas com adensamento populacional extremo, favelas às margens e infraestrutura precária. O nó mais difícil de desatar chama-se urbanização irregular. Ao longo do Tietê e de seus afluentes, existem ainda hoje mais de 700 mil habitações em áreas de preservação permanente, às margens dos rios, em distâncias que a legislação ambiental proíbe. Essas habitações, em sua maioria em comunidades de baixa renda, lançam esgoto diretamente nos rios, por falta de rede coletora, e porque instalar essa rede em locais de difícil acesso é tecnicamente e politicamente muito mais complexo do que nas áreas regulares. A solução exige reassentamento, um processo que mexe com dezenas de milhares de famílias. Para enfrentar esse problema, foi criado o programa Habitação com Qualidade Ambiental, que combina reassentamento com construção de novas moradias em locais adequados.
O programa prevê a transferência de 148 mil famílias que vivem nas margens de rios, em áreas de risco, para unidades habitacionais, com acesso à rede de esgoto tratado. Até 2024, aproximadamente 62 mil famílias haviam concluído a mudança. É um número expressivo, mas ainda representa apenas 42% da meta total. E o ritmo precisará dobrar para que o programa seja concluído dentro do prazo. Há também o problema das empresas. Apesar da fiscalização reforçada, o sistema de monitoramento ainda identifica descargas industriais ilegais no Tietê e em seus afluentes. Em 2023, a CETESB, Agência Ambiental de São Paulo, lavrou mais de 2.300 autos de infração por lançamento de efluentes sem tratamento em rios. Desses, mais de 300 referiam-se a indústrias de médio e grande porte. As multas chegaram a somar mais de 800 milhões de reais. A questão é que o processo jurídico para a execução dessas multas é lento e muitas empresas preferem pagar advogados a construir sistemas de tratamento. O papel da tecnologia digital na mega operação é cada vez mais central. A Sabesp, em parceria com startups brasileiras, está usando inteligência artificial para prever pontos de ruptura na rede de esgoto antes que eles causem vazamentos. O sistema analisa dados de pressão, fluxo e histórico de manutenção em mais de 90 mil quilômetros de rede de esgoto do estado. Em 2023, o sistema preveniu mais de 4.200 rupturas que, sem a detecção prévia, teriam lançado esgoto bruto diretamente nos rios. A redução de eventos de emergência caiu 41% em 2 anos de uso da plataforma. Outro capítulo fascinante da mega operação é a transformação do lodo, o resíduo sólido gerado nas estações de tratamento de esgoto. Em vez de descartá-lo como lixo, São Paulo está transformando o lodo tratado em biogás e em fertilizante orgânico certificado. As maiores estações de tratamento do sistema já geram quantidade suficiente de biogás para cobrir 100% da sua própria demanda energética e ainda exportar o excedente para a rede elétrica. Em 2023, o sistema gerou energia equivalente ao consumo de aproximadamente 180 mil residências durante um ano inteiro. O fertilizante orgânico produzido a partir do lodo tratado está sendo utilizado em projetos de agricultura urbana e em reflorestamento de mata ciliar ao longo das margens do próprio Tietê. Mais de 1.200.000 mudas de espécies nativas foram plantadas nas margens do Tietê e de seus afluentes desde 2019. As espécies foram escolhidas por pesquisadores da USP, com base em sua capacidade de estabilizar margens, reter sedimentos e atrair polinizadores. A mata ciliar restaurada, além de proteger o rio, está ajudando a regular a temperatura local, algo especialmente crítico em São Paulo, que sofre intensamente com ilhas de calor urbanas. A visão de longo prazo da mega operação vai muito além do que está visível agora. Os planos divulgados para a quinta fase, que começará em 2026, prevêem a navegabilidade do Tietê dentro da região metropolitana de São Paulo. Hoje, o rio é considerado impróprio para qualquer contato humano em 22 pontos dentro da Grande São Paulo. A meta é que até 2032 o rio atinja padrão de qualidade suficiente para a prática de esportes aquáticos em pelo menos 6 pontos dentro da cidade. Parece ficção científica, mas os mesmos especialistas que duvidavam da velocidade da recuperação atual estão reavaliando seus prognósticos. Mas o que realmente choca o mundo não é apenas o que São Paulo conseguiu fazer. É o que isso significa para o futuro de outros rios urbanos ao redor do globo. Existem hoje mais de 300 rios em megacidades do mundo, classificados como criticamente degradados. O Yamuna, em Nova Delhi, o Buriganga, em Dhaka, o Citarum, na Indonésia, o Huangpu, em Xangai. Todos eles estão observando o caso do Tietê.
Se São Paulo conseguiu reverter décadas de degradação com os recursos disponíveis de um país em desenvolvimento, essa é uma mensagem de esperança com implicações globais que ainda estamos começando a processar. O jornalista ambiental americano Bill McKibben, fundador do Movimento Global de Mudanças Climáticas, escreveu em 2023 que o Tietê pode ser o caso mais importante de recuperação ambiental urbana do século. A publicação britânica The Guardian dedicou uma reportagem de página inteira ao tema, chamando São Paulo de "o lugar onde rios voltam dos mortos". A revista científica Nature publicou um artigo de pesquisadores brasileiros analisando a mega-operação em novembro de 2023. A primeira vez que um programa brasileiro de saneamento aparece nas páginas da mais prestigiosa revista científica do mundo. Claro que há críticas, e elas precisam ser ouvidas com seriedade. Grupos ambientalistas independentes argumentam que o progresso, embora real, está sendo vendido de forma exagerada pelo governo do estado. Apontam que os trechos monitorados para divulgação de dados são frequentemente os que apresentam melhor desempenho, e que há trechos nos afluentes menores onde a situação não melhorou ou até piorou. Denunciam também que o Programa de Fiscalização de Ligações Irregulares perdeu orçamento em 2024, reduzindo o número de fiscais em atividade. A transparência ainda é um gargalo. Nem todos os dados do monitoramento são acessíveis ao público em tempo real. A avaliação honesta é que o Tietê está em um momento histórico, nem de fracasso, nem de missão cumprida, mas de uma virada real que ainda tem um longo caminho pela frente. O progresso documentado é inegável. 45% de redução da mancha crítica, 23 espécies de peixes retornando, 98 espécies de aves catalogadas, queda de 18% nas doenças hídricas. Mas o trabalho mais difícil, as comunidades ribeirinhas, os afluentes menores, as empresas recalcitrantes, a mata ciliar ainda fragmentada, está esperando. É a última milha da maior operação de recuperação ambiental urbana da história do Brasil. O rio Tietê passou décadas como símbolo do que acontece quando uma sociedade decide ignorar seus rios. Agora, pela primeira vez em gerações, ele está se tornando o símbolo do oposto, do que acontece quando uma sociedade decide de verdade lutar pela vida de um rio. A lição que São Paulo está dando ao mundo é simples e poderosa. Mesmo o rio que parecia morto tem futuro. Mesmo a crise que parecia irreversível pode ser revertida. O preço é trabalho, investimento, tecnologia e, acima de tudo, vontade política sustentada ao longo de décadas. O Tietê ainda não chegou lá, mas, pela primeira vez, parece que vai chegar.